Graça e paz, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós essa noite, amém? Glória a Deus. Um dia tão especial, né? O qual nós comemoramos humanamente aqui, simbolicamente, comemoramos a Páscoa, né? A ressurreição de Cristo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele vive em nosso coração para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que louvor abençoado, né? Aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus. Ele ressuscitou e Ele vive. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar essa noite aqui sobre a nossa citação é 3 versículos em 3 passagens diferentes, né? E a primeira passagem, gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 121, versículo 1. A segunda, Salmos 87, 1. E Mateus 5, 1. Eu vou ler rapidamente aqui. Salmos 121, versículo 1 diz: Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Salmo 87, 1. O seu fundamento está nos montes santos. Mateus 5, 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E tendo assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Amém? Eu gostaria que você, se você pudesse, você levantasse a sua mão o mais alto que você puder. E você fizesse assim. Assim. Esse é o nível mais alto, né? Que significa a criação, o homem, né? Antes dele pecar. Amém? Então esse nível ele representa a situação do homem antes do homem pecar. Agora que você conseguisse o mais baixo que você consiga, você faça assim. Amém? E esse nível é o nível mais baixo. Ele significa, né, ele representa a situação do homem depois que o homem pecou, depois de ter pecado, né? Então a santidade, ela é o nível mais alto de vida que o ser humano pode experimentar. E o pecado é o nível mais baixo de vida, o qual o ser humano pode experimentar. A santidade leva o homem ao cume da montanha. E o pecado leva o homem ao mais baixo dos vales, ao mais profundo dos abismos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Para tirar o homem do abismo, o qual o pecado conduziu, o qual ele foi conduzido pelo pecado, Jesus ele veio a este mundo e morreu e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir, para nos tirar do pecado. Aleluia. E nos trazer de volta para o nível mais alto, que é o da santidade. Amém. Se você quer ter uma vida superior, você precisa parar de olhar para baixo. Você precisa parar de olhar para o inferior. Se você quer ter o melhor de Deus na sua vida,
Você precisa parar de pensar no pior de Satanás. Porque o melhor de Deus está no alto. E o pior de Satanás está no abismo, está no vale, está lá embaixo. Aleluia. Deus não te chamou para viver nos vales, no abismo. Deus, Ele te chamou para viver no mais alto, na montanha. Aleluia, glória a Deus. Então põe os teus olhos para cima essa noite. Enxergue a visão do alto, olhe para o alto, porque é lá do alto que você vai enxergar a bênção do Senhor descendo para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque se você continuar olhando para baixo, você nunca passará dos limites da tua visão. Você nunca vai passar do limite da sua visão se você continuar olhando para baixo. Põe os seus olhos no lugar que você deseja alcançar. Quem enxerga tudo, consegue tudo. Aleluia. Quem enxerga pouco, consegue pouco. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus. Mas infelizmente hoje nós temos visto que o homem está pegando uma tal de uma caronice espiritual. É a carona chamada carona espiritual, Chanel, tão conhecido, o crente, o famoso crente 6 horas, né? Ele acaba usando a visão do irmão do lado. Ele acaba usando a fé que o irmão dele tem, né? E ele diz: você ora por mim, eu estou tão fraco, eu me sinto tão fraco. Pastor, ora pela minha vida. Meu líder, ore pela minha vida. Meu discipulador, ore pela minha vida. Eu preciso de oração. Esse é o crente. E ele mesmo não faz nada por ele. Esse é o famoso crente 6 horas. Né? Mas o Salmo diz que nós não devemos viver com a visão do outro. Eleva os meus olhos para o monte. É os meus olhos, é a minha visão que vai alcançar aquilo, o projeto que Deus tem para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Salmo 87, 1. O seu fundamento está nos montes santos. No Salmo 121, capítulo 1, nós vemos ali: eleva os meus olhos para os montes. Ali está na primeira pessoa. Eu preciso elevar os meus olhos para os montes. Aqui no Salmo 87, 1 diz: o seu fundamento está nos montes. Nós vemos aqui então neste salmo que é uma voz profética falando. E está falando para quem? Está falando para a igreja. O firmamento da igreja está no monte. Aleluia. O firmamento da igreja não está no abismo. É no monte que o firmamento da igreja está. É nas montanhas que o firmamento da igreja está. A nossa vitória, ela não vem de baixo. A nossa vitória é de cima que ela vem. Nós não precisamos de vitórias que venham de baixo. Nós somente precisamos das vitórias que vêm de cima. Aleluia. Oh, glória. Nós não precisamos de vitórias que subam. Nós precisamos de vitórias que desçam. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E nós também não precisamos de vitórias que são fabricadas por homem. Porque nós já temos a nossa vitória. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia, glória a Deus. Sempre olhar para cima, porque é de lá de cima que vem o nosso socorro. É lá de cima que vem a graça de Deus. É lá de cima que vem o sobrenatural do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus. E aqui eu gostaria de falar essa noite de 5 prejuízos que o homem alcançou por causa do pecado.
Como eu disse, o homem antes de pecar, o nível dele era lá em cima. Após o pecado, o nível mais baixo é no abismo. Então, após o pecado, o homem alcançou 5 prejuízos para a vida dele. E como os pecados separam o homem de Deus, diz a Bíblia. Isso não é nós quem dizemos, isso é a Bíblia quem diz. O pecado separa o homem de Deus. E o que foi, Cristo, que o homem perdeu com o pecado? Então vamos lá para o primeiro item. O homem perdeu com o pecado a sabedoria de Deus. A sabedoria de Adão. Ele era de uma sabedoria excepcional. De uma sabedoria extrema. Nunca houve na face da terra homem tão sábio como Adão. Nós conhecemos a história do rei Salomão, um homem rei muito sábio. Mas a sabedoria que Salomão possuía, que ele pediu a Deus sabedoria, e a sabedoria que Salomão possuía, não era nem isso aqui, com o dedo fechado, nem isso aqui, perto da sabedoria que Adão possuía. Quando... Eu vou dar 2 exemplos aqui rapidinho da sabedoria de Adão. Deus, diz a Bíblia que Deus coloca anestesia a Adão. E Adão então, ele coloca Adão sobre um sono profundo. E aí Deus faz uma cirurgia perfeita em Adão. Deus tira o osso, uma costela de Adão, retira essa costela. E dessa costela, Jesus, então ele faz a mulher. E quando Deus apresenta a mulher para Adão, o que é que Adão diz? Quantos aqui lembram? Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí eu digo para vocês, um homem, Adão já tinha ouvido falar em osso? Como que ele fala em osso? Ele já tinha pensado em osso? Quando Adão foi feito por Deus, foi criado por Deus, conta a Bíblia, Adão, ele só recebeu o fôlego de vida quando ele já estava formado por Deus. Ele não viu Deus ali fazendo ele, formando ele. Ele não viu isso. E como é que ele vem então falar de osso, se ele nem conhecia osso? E mais ainda, aí um pouquinho mais à frente ele vai dizer: e deixará o homem ao seu pai e sua mãe, e se unirá. Algumas versões dizem, né, que vai, umas dizem se unirá, outras dizem outra coisa. Agora fugiu até a palavra. Mas ele diz, e se unirá a sua mulher. Aí nós paramos para pensar, mas Adão tinha pai? Não. Adão tinha mãe? Não. E como é então que ele fala de pai e mãe? Porque foi Adão, na Bíblia diz que foi Adão quem disse isso, não foi Deus. Foi Adão. Como é que Adão então ele fala em pai e fala em mãe, se ele não tinha nem pai nem mãe? Sabedoria, meus amados. Sabedoria de Deus. Não precisava ele conhecer, não precisava ele saber. Ele tinha sabedoria. E a sabedoria que Adão possuía, essa sabedoria, ele não precisava nem saber qual era o nome de alguma coisa. Simplesmente a sabedoria deles o tornava sábio e ele sabia. Outro exemplo bem rapidinho aqui para nós concluirmos. Deus, ele então chega a Adão e diz assim: Adão,
São muitos animais? É, Senhor, muitos animais. E Deus então pede para Adão que nomeie a cada animal daquele. Quantos animais, quantas espécies de animais, espécies diferentes de animais nós conhecemos e algumas que a gente nem conhece, né? Tem espécies que estão sendo descobertas só agora, muitas espécies já entraram em extinções, né? Quantas são as espécies de animais? E Adão nomeou uma por uma. Sabedoria. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí então, ao pecar, Adão perde a sabedoria. A segunda bênção que Adão perdeu após pecar, Adão perdeu a revelação da glória de Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na viração dos dias, o Senhor visitava a Adão. O Senhor conversava com Adão. E cada vez que o Senhor visitava Adão, Deus revelava a sua glória. Cada dia que Deus visitava Adão, Deus revelava um pouco da sua glória para Adão. Mas Adão, após pecar, perde a revelação da glória de Deus. A terceira bênção, o terceiro prejuízo que o homem teve após pecar foi a perda da comunhão com Deus. Nunca mais Deus veio visitar Adão. Nunca mais. Nunca mais Deus andou de braços dados com Adão. Nunca mais. E a quarta perda, o quarto prejuízo que Adão teve após pecar foi a perda da segurança. Adão perdeu a segurança em Deus. Adão gozava de uma segurança em Deus muito grande. Adão, ele estava lá no jardim do Éden, cercado por animais. E dentre esses animais, você imagine os mais ferozes estavam lá no meio. Muitos animais ferozes. Mas Adão não tinha medo, porque a segurança dele estava em Deus. Aleluia. Ele não tinha medo da noite. Ele não tinha medo de nada. Ele não tinha medo da noite. Ele não tinha medo da escuridão. Adão não tinha medo de nada. Mas após pecar, Adão perdeu a segurança. E o quinto prejuízo que o homem perdeu após pecar foi a perda da esperança. Todos os dias Deus vinha no jardim visitar Adão. E ele ficava um pouco. E logo ele ia embora. Puxa, Senhor, o Senhor já vai? Já. E Adão ficava triste. Mas o que sustentava a alegria de Adão era a esperança. Porque Deus ia. Mas não tinha problema. Porque amanhã ele volta. Então, após pecar, Adão perdeu a esperança. Oh, Deus. E agora, neste momento, eu quero trazer Jesus para essa mensagem, para o centro dessa mensagem. Em algum momento você já pensou o que é que Jesus veio fazer nessa terra? Por que é que Jesus veio a essa terra? Você já se fez essa pergunta? Qual era a responsabilidade de Jesus nessa terra? Jesus veio a este mundo para restaurar essas 5 perdas do homem após ter pecado. Aleluia. 5 coisas que Jesus veio restaurar.
5 socorros que Jesus veio nos dar. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E aonde Jesus vai efetuar, aonde Jesus vai restaurar essas 5 coisas? É no monte. Jesus, diz a Bíblia que Jesus sobe em 5 montes diferentes. São 5 montes que Jesus sobe. E em cada monte que Jesus sobe é para restaurar uma dessas coisas. Cada monte que Jesus sobe, ele restaura em nossa vida. Ele nos dá um socorro desses. São 5 socorros, 5 montes. Mas deixa eu lembrar você que o primeiro monte que Jesus sobe, esse não vale, que é o monte da preparação, onde ele é tentado por Satanás. Então esse monte nós não vamos contar, porque nesse monte, quando Jesus estava nesse monte, que ele foi tentado por Satanás, ele ainda não havia começado o ministério dele. A Bíblia diz que ele vai começar o ministério dele quando ele vir desse monte. Amém? Depois que ele passar pela tentação do deserto, então Jesus começa o ministério dele. Aleluia. Então vamos lá para o primeiro socorro que Jesus nos deu. O primeiro monte que Jesus sobe é para restaurar a nossa sabedoria. E é o monte das bem-aventuranças. Aleluia. Está lá em Mateus 5, 6 e 7. Depois você leia em casa com calma. E essa passagem vai dizer, vai contar que Jesus sobe a este monte e atrás dele vem uma grande quantidade de pessoas. Só que a Bíblia fala de muitas, a Bíblia diz multidões de pessoas. E aí Jesus começa a falar para a multidão. E ele começa a falar. E nunca ninguém, desde Adão, havia pronunciado palavra alguma daquelas que Jesus pronunciou no Monte das Bem-aventuranças. Amém, amados? Palavra de sabedoria. Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você já viu aí na Bíblia alguma outra pessoa falar isso? Moisés não falou, Davi não falou, Salomão nem em sua tão dotada sabedoria não falou, Elias não falou isso. Porque Jesus veio falar essas palavras 5, 6 e 7 para restaurar. Neste momento Jesus estava restaurando a nossa sabedoria. Ele estava preparando o coração do homem para receber a restauração da sabedoria de Deus na vida do homem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque isso fazia parte do processo de restauração da sabedoria. Esse foi o primeiro socorro que Deus nos deu. Aleluia. Os crentes, escutem essa, irmãos. Os crentes que vivem uma vida santificada, eles têm mais chances, mais possibilidades de serem mais sábios. Amém? Por quê? Porque a sabedoria, ela anda de braços dados com a santidade. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus poderoso. E o que eu tenho que fazer então para ter mais sabedoria? A carta que Tiago escreve, ele diz assim: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer aqui mais sabedoria do Senhor, levante a sua mão aí. Levante a sua mão na sua casa e diga: Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu quero mais sabedoria. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso. E agora então,
Jesus sobe o segundo monte. E de lá vem o nosso segundo socorro. Aleluia. O monte que Jesus sobe, o segundo monte, é o monte da transfiguração. E neste monte Jesus vai restaurar a revelação da glória de Deus na vida do homem. Jesus então ele chama 3 dos seus discípulos e ele sobe a este monte para orar, diz a Bíblia. E aí estão lá seus discípulos e de repente eles olham para Jesus e o rosto de Jesus está brilhando como o sol, diz a Bíblia. O rosto de Jesus está brilhando como o sol. As vestes de Jesus estão brancas, brancas como a luz resplandecendo. E aí então eles olham e de repente eles enxergam ali a Moisés e a Elias falando com Jesus. E eles começam a olhar aquilo admirados e ao mesmo tempo assustados. E de repente uma nuvem cobre eles. E do meio dessa nuvem sai uma voz que diz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. Eu digo a vocês assim, que se no coração daqueles discípulos houvesse alguma dúvida de quem era Jesus, aquela dúvida acabou naquele momento, porque a glória de Deus foi revelada ao homem. Aleluia. Eu acredito assim que se Jesus ele fosse visitar Lázaro quando Lázaro estava doente, se Jesus fosse visitar Lázaro quando Lázaro estava doente, Jesus teria curado Lázaro. Lázaro teria sido curado. Mas para que a glória do Senhor fosse revelada, Jesus só foi no 4º dia, após 4 dias, depois que Lázaro já havia morrido. E ainda ele diz a Marta: se creres verás a glória de Deus. E a glória de Deus foi revelada, porque Lázaro foi ressuscitado. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh Deus, preste minha atenção nisso aqui, meu amado, agora. No momento da oferta, o pastor Gilson falou assim, que precisamos lançar uma semente, né? Que aquilo que nós semeamos, nós ceifamos. E Deus, Ele estabeleceu um princípio para nós, que realmente tudo aquilo que nós semearmos nesta vida, nós colheremos. E eu vou dizer para você essa noite, que toda vez que você diz glórias a Deus, que você dá glórias a Deus, é uma semente de glória que você está lançando no mundo espiritual. E essa semente, tudo que nós plantamos, nós colheremos. E se você está lançando uma semente, se você está plantando uma semente, o que é que você vai colher? Se você está plantando uma semente de glória, você vai colher o quê? A glória de Deus para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então quanto mais você glorifica, quanto mais você glorifica o nome do Senhor, mais você recebe. Semeia aí, meu irmão. É glória que sobe, é glória que desce. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus poderoso. E aí então Jesus ele sobe agora o 3º monte, o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, Jesus então ele traz a nós o nosso 3º socorro. O socorro de quê, meus amados? Aleluia. Glória a Deus. Jesus ele vem restaurar a nossa comunhão que o homem perdeu ao pecar.
Glória a Deus. A nossa comunhão com Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus então ele leva 3 dos seus discípulos novamente a este monte. E ele diz aos seus discípulos: fiquem aqui que eu vou mais adiante orar. E Jesus então ele vai mais adiante e ele começa a orar. E a orar e a orar. E então quando Jesus está orando, ele começa a transpirar, diz a palavra. E ele começa a suar, e sua, e seu suor diz que escorre o rosto e cai ao chão. E aí então, a Bíblia diz, e o seu suor se transformou em grossas gotas de sangue. Antes de Jesus derramar o seu sangue lá no Calvário, de derramar todo o seu sangue no Calvário, Jesus no Getsemane derrama o seu suor transformado em sangue. Aleluia. E o que significa este sangue? Este sangue, esse suor com sangue, significa, o pastor Gilson sempre fala aqui, significa o peso do pecado da humanidade sobre Jesus. Era o peso tão grande que diz a Bíblia que Jesus ele estava agoniado. E de tanta agonia o seu suor então ele se transforma em sangue. E aí eu quero falar bem rapidinho. Vocês lembram que antes do pecado não existia suor na terra? Adão nunca suou. Adão nunca precisou de um lencinho, de uma toalhinha para enxugar o suor do seu rosto, porque não existia suor na terra. O suor veio após o pecado do homem. Deus diz assim: Adão, uma das sentenças de Deus para Adão foi: com o suor do seu rosto comerás o teu pão, com o suor do seu rosto ganharás o teu pão. E aí então Jesus sua no Getsemane. Então o suor, quero dizer para você essa noite, que o suor de Jesus, naquele momento que Jesus suou sangue, estava sendo restaurada a nossa comunhão com Deus, a comunhão do homem com Deus. Mas como assim, Cris? Eu quero dizer para você que suor não tem preço de sacrifício. Mas diz a Bíblia que o suor de Jesus se transformou em sangue, porque sangue tem preço de sacrifício. E antes que Jesus derramasse todo o seu sangue para a nossa redenção, Jesus sua sangue no Getsemane para restaurar a nossa comunhão com Deus. E aí a partir de então que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, diz a Bíblia que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É tempo de intimidade com Deus, porque a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Pai, quando Jesus ressuscita, diz a Bíblia que o véu do templo se rasga de cima a embaixo, e ali a nossa comunhão, ali nós temos intimidade com Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória, aleluia. Jesus, o primeiro Adão, trouxe o pecado para o mundo. O segundo e último Adão, Jesus Cristo, trouxe a redenção para os pecados. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos bem rapidinho. O quarto monte então que Jesus vai subir, aleluia, para nos socorrer, é o Monte Calvário. Acabei de falar dele aqui. E é no Monte Calvário que Jesus vai trazer este quarto socorro para a nossa vida. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É do monte, é do monte, é lá que Jesus nos traz o nosso socorro, aleluia, oh glória. É lá então que Jesus derrama todo o seu sangue para restaurar a nossa segurança, restaurar a segurança perdida, a segurança que o homem perdeu ao pecar. Jesus, ele restaura a nossa segurança na cruz do Calvário. A partir do momento então que Jesus derrama todo o seu sangue na cruz do Calvário, a nossa segurança foi restaurada. A maior definição de segurança
A maior definição de redenção é a segurança da alma pelo sacrifício de Cristo. Eu vou repetir porque eu me atrapalhei. A maior definição de redenção é a segurança da nossa alma por Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, eu estou seguro. Eu estou seguro porque Ele morreu por mim. Eu estou seguro porque eu estou salvo. Eu estou seguro porque Ele me lavou com o seu sangue. Aleluia. Eu estou seguro porque Ele me resgatou. Aleluia. Não precisamos temer o mal. Não precisamos temer nada, porque o nosso firmamento está no monte. Aleluia. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Então, a nossa segurança está em Deus. E qual seria então o último monte que Jesus sobe para restaurar a última coisa na nossa vida? Qual seria o monte que Jesus sobe para nos trazer o quinto socorro? Aleluia. Nós já recebemos o socorro da sabedoria. Nós já recebemos o socorro da revelação da glória de Deus. Nós já recebemos o socorro da segurança. Aleluia. Da comunhão antes, e nós já recebemos o socorro da segurança. E qual será o último socorro? O quinto fundamento que Jesus restaurou. O último monte que Jesus subiu quando esteve aqui na terra foi o monte da ascensão. E nele, Jesus restaurou a nossa esperança. A esperança que havia sido perdida lá atrás. Ah, Senhor, ah, Deus, fica mais um pouco para Adão. A esperança que Adão tinha, que Deus ia voltar no outro dia, nunca mais aconteceu. E aí então, Jesus vem, sobe o monte da ascensão. E Jesus diz: eu vou subir, mas eu volto. Aleluia. Eu vou subir, mas eu desço para buscar vocês. Oh, glória a Deus. E neste momento Jesus restaura a nossa esperança. Aleluia, não perca a sua esperança. Não deixe a sua esperança murchar. Não perca a tua esperança. Jesus é a nossa esperança viva. Aleluia. E eu quero falar para você nessa noite, que de repente por algum motivo se encontra entristecido, se encontra com a sua alma abatida. Eu quero falar nessa noite para você que de repente não tem solução, não vê solução para algum problema. Eu digo a você: olha para esse quinto monte. Olhe para cima, para esse quinto monte. É de lá que vem a tua esperança. Aleluia. A tua esperança já foi restaurada. É do quinto monte que vem a esperança. Aleluia. E ele diz: estou contigo até a consumação dos séculos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu digo para você também que essa noite já perdeu a sua esperança. De repente uma enfermidade, essa pandemia que estamos vivendo hoje, tudo isso nos faz perder a esperança. Talvez você já perdeu a esperança de cura, a esperança de vida. Talvez você se encontre essa noite, ou você mesma desenganada pelos médicos, ou com um familiar desenganado pelos médicos. Eu digo para você: há esperança, meu amado. Não perca a tua esperança. Oh, glória a Deus. Jesus, ele já
renovou na nossa vida. Jesus já devolveu. Ele diz assim: eu já devolvi a sabedoria, eu já devolvi a revelação da glória de Deus, eu já devolvi a comunhão, eu já devolvi a segurança, e agora eu devolvo a esperança. Aleluia, oh glória, aleluia. Oh Deus, Tu és santo, Senhor. Receba nessa noite uma nova unção, uma unção de esperança na tua vida. Aleluia, não perca a tua esperança. Ele é a nossa esperança viva. Louvado seja o Senhor. Olhe para os montes, eleva os meus olhos para os montes. Fite os teus olhos no monte, não tira os teus olhos do monte. É do monte que o nosso socorro vem, é dos montes que o nosso socorro vem. Cada monte que você ouviu aqui essa noite, cada monte que o Senhor Jesus subiu, foi para restaurar um propósito perdido, uma bênção perdida. Mas todas essas 5 coisas o Senhor já restaurou. Então eleve os teus olhos para os montes. É de lá que vem o teu socorro. O seu firmamento precisa estar no Monte Santo do Senhor. Aleluia. Receba de Deus socorro para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.